Você aí que é bolsonarista, deve ser muito difícil ser bolsonarista atualmente, não é não? Porque lá atrás, quando aquele discurso era anticorrupção, anti-impunidade, todo mundo aplaudia. Agora, o inelegível quer acabar com a lei da ficha limpa para quê? Para que ele possa voltar a ser candidato a presidente. E para isso ele fala em derrubar uma lei que combate a impunidade e a corrupção. Mas vamos ver aqui o vídeo que ele fez para a gente poder discutir alguns pontos aqui que ele fala. Bolsonaro quer acabar com a lei da ficha limpa. Deixo claro que lá atrás eu votei favorável a esse projeto. Mas vamos lá. Para que serve a lei da ficha limpa hoje em dia? Dilma Rousseff foi cassada pelo Congresso, cuja sessão foi conduzida pelo então ministro Lewandowski, do Supremo, e no final resolveram fazer uma gambiarra, permitindo que ela pudesse continuar com seus direitos políticos, porque a pena acessória é inelegibilidade por 8 anos. Ok? Vamos falar sobre o caso da Dilma Rousseff. A Dilma foi vítima de um golpe, que as pessoas gostam de chamar de impeachment, mas que na verdade foi um golpe. E tanto foi um golpe que os senadores não tiraram os direitos políticos dela. Eles disseram, ela já perdeu o mandato mesmo, deixa isso aí, deixa ela continuar com os direitos políticos dela. A presidenta Dilma foi afastada da presidência porque 61 senadores votaram a favor do afastamento e 20 votaram contra. E depois, na votação para ver se caçava os direitos políticos da presidenta Dilma, 42 senadores votaram por sim para caçar, no entanto, era necessário 54 senadores. Ou seja, os próprios senadores permitiram que ela continuasse com os direitos políticos dela, e sabe por quê? Porque eles sabiam que era um golpe. Vamos seguir aqui. Bem, depois também tivemos o caso do Lula. O Lula foi tirado da cadeia por uma decisão do Supremo, porque lá mudaram o entendimento sobre a prisão em segunda instância. Fora da cadeia. Ele continuava inelegível, porque tinha uma condenação em terceira instância, que era o STJ. Resolveram, então, descondená-lo. O que é isso? É absolvê-lo? Não. É fazer que o processo volte à primeira instância. Que deveria ser, segundo o entendimento lá, Brasília, né? E não Curitiba. Vamos falar sobre isso também. O Lula teve todo o seu processo anulado pelo STF. E esse processo foi anulado porque ele foi julgado numa vara que não era correta, tinha que ser em Brasília e foi em Curitiba, e principalmente pela suspeição do ex-ministro Sérgio Moro, que fazia aquelas conversinhas lá com os promotores, com Dallagnol, lembra? Por causa disso, o processo foi anulado. E quando acontece a anulação de um processo, a pessoa processada volta para a presunção de inocência até que seja denunciado novamente e julgado. E no caso do Lula, não houve outra denúncia. É simples assim, não existe essa palavra descondenado. O processo foi anulado. Então, dois casos aqui, poderia citar muitos outros, que beneficiou Lula e Dilma. Jair Bolsonaro, qual o crime? Reunir-se com embaixadores? Após o desfile, ocupar um carro de som e fazer um pronunciamento? Abuso de poder político e abuso de poder econômico? Ou seja, a lei da ficha limpa hoje em dia serve apenas para uma coisa: para que se persiga os políticos de direita. Eu vou até ler aqui, ó. Jair Bolsonaro perdeu seus direitos políticos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante as eleições de 2022. A primeira condenação foi em 30 de junho de 2023 e o motivo foi porque em julho de 2022, Bolsonaro convocou embaixadores estrangeiros para um evento no Palácio da Alvorada e atacou sem provas o sistema eleitoral brasileiro, colocando em dúvida a segurança das urnas eletrônicas. É crime fazer isso. A segunda condenação foi em 31 de outubro de 2023, e o motivo foi: Bolsonaro transformou as festividades do bicentenário da independência, em 2022, em comício eleitoral, promovendo sua candidatura e atacando adversários. É crime eleitoral também. E por causa disso, o TSE condenou o Bolsonaro a 8 anos de inelegibilidade. Muito mais do que justo. Agora ele vem com esse discurso de falar que a lei da ficha limpa é para perseguir políticos de direita. E por que ele está falando isso? Porque pimenta no cu dos outros é refresco, né? Se fosse para políticos da esquerda, eles iam estar condenando isso até o último dia da vida deles. Mas vamos continuar ouvindo. Você sabia que o Luciano Hang está inelegível? Por quê? Você nunca ficou sabendo que disputou qualquer eleição? Eu sei por quê e vou explicar. O motivo está aqui, ó. Luciano Hang usou sua empresa e sua grande influência nas redes sociais para favorecer Jair Bolsonaro, atacando adversários e pressionando funcionários a votarem no ex-presidente. Além disso, promoveu discursos antidemocráticos e desinformação eleitoral. Ou seja, ele cometeu crime eleitoral. Se ele cometeu um crime eleitoral, mesmo ele não sendo candidato, pode ser uma pessoa como eu, como você, é crime eleitoral.
e a pena é inelegibilidade por 8 anos. O crime eleitoral não é cometido só por quem é candidato. Pode ser cometido por qualquer pessoa que cometa crimes relacionados ao processo eleitoral. Mas vamos continuar. Ou seja, repito, a lei da ficha limpa serve apenas para isso. Perseguir a direita. E ponto final. Teria vários casos para comentar aqui, como por exemplo, o deputado Francisquini, lá do Paraná. Qual que é essa história do deputado Francisquini do Paraná que ele fala aqui? Em outubro de 2021, o Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato de Francisquini e o tornou inelegível por 8 anos por propagação de fake news sobre as urnas eletrônicas. O TSE entendeu que ele abusou dos meios de comunicação e causou desinformação eleitoral. E foi a primeira vez que o TSE cassou um político por fake news na internet. Mas o Francisquini depois recuperou seus direitos políticos, inclusive recuperou o mandato. Vamos continuar que ainda tem um restinho. Não vamos ficar por aí. E você? O que você acha? Podemos buscar uma mudança na lei da ficha limpa ou não? Eu sou até radical. O ideal seria revogar essa lei, que assim não vai perseguir mais ninguém. E quem decide se vai eleger ou não o candidato é você. E não uma pessoa aqui em Brasília. Você sabe de quem eu estou falando. Acho que está aplicado. Estamos trabalhando para esse limite, né? Passe de 8 para 2 anos de elegibilidade. Aí sim, eu poderia disputar as eleições em 26. E você vai decidir se vai votar em mim ou não. Não vai. A população brasileira não vai votar nesse energúmeno aqui. A lei da ficha limpa, ela foi criada para barrar candidatos que estejam envolvidos em casos de corrupção ou em crimes contra a administração pública, ou por abuso de poder político ou abuso de poder econômico, entre outros tipos de crimes. O objetivo da lei da ficha limpa é permitir apenas pessoas que não cometeram crimes possam ser candidatos e ocupar um cargo na política brasileira. E, além disso, promover mais transparência e mais ética no cenário eleitoral. E essa lei surgiu através de uma mobilização popular com uma ótima aceitação da sociedade. Querer derrubar essa lei é desmoralizar a política. E se caso esse Satanás conseguir ser candidato em 2026, ele só vai ganhar se ele tentar dar um golpe e dessa vez tiver sucesso. Com o voto democrático do povo, ele não vai ganhar.